Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que alegria poder encontrar vocês aqui. Nós podemos separar esse tempo para cultuar o Senhor, para poder cantar louvores ao seu nome e que a palavra de Deus possa frutificar nessa noite no nosso coração. Eu gostaria de ler um texto com vocês que se encontra no Evangelho de João, que diz assim: No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, e eles os rejeitaram. Mas a todos que creram e nele o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Vamos orar? Deus, obrigado, porque nessa noite nós podemos celebrar o nome de Jesus, o nome da palavra que se fez carne e que habitou entre nós. Nós agradecemos ao Senhor porque temos vida no Senhor, porque podemos ser chamados filhos teus, e que nessa noite nós possamos nos aproximar de Ti, que o nosso coração possa se derramar diante do Senhor, e que o Senhor fale conosco por meio da Sua palavra, que é viva e que é eficaz. Esteja conosco, seja louvado e seja engrandecido através desse culto. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Que posso dizer, que posso fazer, não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Na salvação caminho, Teu Espírito vive em mim. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Estarei com mãos levantadas pra Ti louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu Senhor.
ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. O que sou é teu. O Senhor é poderoso, Ele não falha jamais, Ele venceu a morte, aleluia. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mas que buscamos, mas que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Conosco, sempre perto está, dando a solução. Nós que sabemos, nós que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixar, jamais nos deixar. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Aleluia, nosso Deus é poderoso. E somente um Deus poderoso poderia vencer a morte. Somente um Deus poderoso poderia mudar a condição em que o homem se encontrava. E agora nós vamos celebrar a ceia justamente em memória do poder de Deus que nos salva. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a mensagem desse Deus poderoso que venceu a morte, que ressurgiu e que hoje nos conduz. Como nós ouvimos no início do culto, todo aquele que crê
recebe o direito e o poder de ser chamado filho de Deus. A ceia é o memorial, é a lembrança daquelas pessoas que já se tornaram filhas de Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, instituiu esse memorial como lembrança de que Ele deu o seu corpo e o seu sangue em nosso lugar. O pão representa o corpo para nos lembrar que Jesus Cristo era plenamente homem como nós, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Ele precisava mesmo ser totalmente homem para nos substituir plenamente diante de Deus. E nós temos também o cálice que representa o sangue de Cristo, que é o sangue da aliança, que o sangue puro, sem defeito, porque Jesus também precisava ser totalmente Deus para poder perdoar o nosso pecado. Então, quando a gente participa do pão e do cálice, nós estamos celebrando a humanidade e a divindade de Cristo, que foi manifestada e que foi dada em nosso favor. Então, a Bíblia diz que nós devemos participar desse momento com entendimento do compromisso que nós devemos ter com esse nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escreve que cada pessoa deve examinar-se e então participar da ceia. Então, quem deve participar da ceia? Todos aqueles que já entregaram a vida para Jesus. E quem não deve participar da ceia? Quem ainda tem dúvida. E quem ainda não assumiu um testemunho público com Jesus, não deve participar da ceia. Mas se você já entregou a vida para Jesus, você deve olhar para o seu coração e avaliar o seu compromisso com Ele, e então participar. Nenhum crente deve deixar de participar. Mas todos nós temos que participar com entendimento, fazendo um exame da nossa condição e da forma como temos vivido diante do sacrifício de Jesus. Então, nesse momento, eu gostaria que você aí na sua casa pegasse os elementos. Enquanto eu vou orar, você pode distribuir. Ainda não precisa participar. Eu vou orar primeiro, depois nós vamos todos partir, comer o pão e tomar o cálice em memória da obra do Senhor Jesus. Enquanto isso, você pode se preparar, pode pegar os elementos. Queria pedir que alguém da família aí distribuísse. Eu vou orar e depois nós vamos participar todos juntos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor se fez homem e habitou entre nós, por amor, para mudar a nossa existência, a nossa condição de existência. Por isso, nesse momento, como gratidão, como expressão da nossa gratidão e do nosso compromisso, nós queremos celebrar o teu sacrifício, mas também queremos celebrar a tua vitória sobre a morte, porque o Senhor ressurgiu depois de 3 dias, e o Senhor estende e divide conosco essa vitória pela fé. Por isso nós nos alegramos e firmamos o nosso compromisso de viver de maneira digna do Senhor em todos os momentos. Que cada um que agora vai participar possa fortalecer a sua fé e o seu compromisso com o Senhor. É assim que nós oramos. Amém. Vamos comer o pão e tomar o cálice e depois vamos celebrar o nome de Jesus. início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus.
deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. O Senhor venceu a morte. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Não há nome mais poderoso do que o nome do Senhor Jesus. E a Ele deve se dobrar, e um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Amém. Eu queria aproveitar esse momento em que a gente celebra a comunhão com Cristo, também falar da comunhão como igreja. Já vamos completar essa semana 3 meses, nós estamos sem o nosso culto presencial. Mas eu não poderia deixar de, nesse momento, agradecer ao Senhor pela nossa igreja. Agradecer a Deus pela vida dos líderes, dos pequenos grupos que têm se dedicado diariamente, semanalmente, em fazer contato com todo mundo, de dar os estudos, de fazer as reuniões. Graças a Deus pelos líderes de ministério que têm se empenhado na medida do possível para manter as equipes funcionando. Aí o Ministério Infantil fazendo as suas reuniões também, Ministério de Jovens, bastante atividade, os pré-adolescentes, Ministério de Louvor, obrigado pessoal, e as outras equipes que têm também participado. Queria agradecer a todos vocês que têm colaborado com o nosso Ministério de Ação Social, e através dos alimentos e das ofertas nós temos ajudado bastante família, ainda vamos ajudar mais. Então esse é um momento da gente agradecer a Deus pela nossa igreja. Deus tem sido fiel e não tem faltado nada no sustento da igreja. Pelo contrário, nós temos ajudado bastante gente, temos até conseguido fazer alguns projetos bem importantes nesse momento. Então, você na sua casa e nós aqui podemos encher o nosso coração de alegria pela nossa igreja. Mas eu quero também aproveitar esse momento para a gente orar uns pelos outros
e pedir que o Espírito Santo possa fortalecer cada um. É possível que já nesses 3 meses, alguns irmãos já se sintam bem cansados e desanimados talvez. Por isso que eu queria dar esses testemunhos de que a igreja está caminhando e que Deus está agindo e pessoas estão sendo alcançadas e abençoadas. Então, meus queridos, nada melhor do que a gente encerrar esse tempo de louvor depois da ceia, da gente lembrando da nossa identidade como igreja e da nossa missão, que é fazer diferença nesse mundo. Mas para isso é preciso que o Senhor nos renove, nos transforme, quebrante o nosso coração, para que Ele possa nos usar. A missão não mudou e a nossa identidade não mudou. Então vamos terminar esse tempo cantando essa canção, alegrando o nosso coração no Senhor e também nos comprometendo a ficarmos firmes no propósito que Ele tem para nós, cada dia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aquele que tem o poder de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A Ele seja a glória por meio de Cristo na igreja. Louvado seja Deus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, nós vamos agora refletir na palavra e mantenha o seu coração aberto e a sua mente atenta para acompanhar os textos, acompanhar o pensamento aqui, para que sejamos todos desafiados e edificados pela palavra do Senhor. Eu queria orar mais uma vez.
Senhor, nos abençoa agora no tempo de estudo, de reflexão na Tua palavra. Que seja ela a iluminar o nosso entendimento, trazendo clareza para a nossa vida e para o nosso caminhar. Em nome de Jesus. Amém. Nós não vamos começar nenhuma série específica hoje, mas eu quero trazer um tema que eu creio ser bem relevante nesse momento que nós estamos vivendo. Todos nós podemos perceber que o nosso mundo anda bem agitado. Por todo lado que nós olhamos, é possível ver desentendimentos e conflitos de todo tipo. E dá até para perceber uma inquietação crescente, sabe? Como se tivesse um medidor assim que a temperatura vai subindo. E é fácil perceber que algo está em falta nesses dias. E se tem algo que está em falta no mundo de hoje, nos dias de hoje, é paz. Então, pensando e orando nessa semana, eu resolvi falar um pouquinho sobre isso. A definição de paz que o dicionário e outras fontes nos trazem, eu tentei resumir o seguinte pensamento. Paz é ausência de conflito ou inquietações. Ausência de conflito ou inquietações. E está claro que isso está bem em falta nos nossos dias. Falta de paz entre o governo e a sociedade. Falta de paz entre as nações. Falta de paz nas cidades. Falta de paz na família. Eu vi, inclusive, essa semana uma notícia de que a procura por advogados que fazem divórcio, que trabalham com processos de divórcio, a procura por esse tipo de serviço cresceu 177%. Bastante. Conflito. E, principalmente, falta paz no coração das pessoas. É bem provável que você conheça alguém que nesses dias esteja vivendo dias bem difíceis, bem agitados e bem inquietos. Ou quem sabe você mesmo seja essa pessoa. Com o coração sobressaltado, preocupações, agitação, não só à sua volta, como de fato tem acontecido, mas no seu próprio coração. Então, acho que é muito oportuno, importante, nós olharmos para aquilo que a Bíblia fala sobre paz. Precisamos aprender e refletir naquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre paz. Então eu quero nessa noite apresentar 3 dimensões da paz. Ou seja, hoje nós vamos falar sobre uma paz 3D, só para ficar fácil de você lembrar. 3 dimensões em que a paz é possível e é necessária. A primeira delas, a primeira dimensão da paz é a paz com Deus. Paz com Deus. Eu quero ler o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Você pode acompanhar aí na tela. Diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Primeira dimensão da paz, paz com Deus. E o que o texto está nos ensinando é que é possível ter paz com Deus, mas para que isso seja verdade, é necessário haver uma mudança na condição do homem. Por quê? Paz é a ausência de conflito. Só que quando nós olhamos para o homem, e na relação do homem com Deus, é claro que naturalmente não existe paz. E eu vou explicar por quê. Eu quero ler um outro texto, você pode acompanhar aí também, o texto de Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 21. Presta atenção no que o texto diz para a gente entender por que o homem não vive em paz com Deus. Marcos 7, a partir do versículo 21, diz assim: pois de dentro do coração da pessoa
vêm os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro e são elas que os contaminam. Esse texto reflete a condição do homem natural. Agora, como é que um homem que produz todas essas coisas desprezíveis e sujas e males de maneira geral pode viver em paz com um Deus santo e justo? Então, não existe comunhão, não existe paz entre o homem nessas condições e um Deus santo. Ou seja, a condição da existência humana diante de Deus, de forma natural, é uma condição absolutamente desfavorável. Tão desfavorável que a Bíblia chama os homens nessa condição de inimigos de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Vai dizer o seguinte a respeito do homem: isso inclui vocês que estavam longe de Deus e que eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Então a Bíblia não usa meias palavras para descrever a condição do homem natural diante de Deus. Condição desfavorável, inimigos. Eram inimigos por causa dos maus pensamentos e das ações. Ou seja, dessa maneira, nessas condições não existe paz entre o homem e Deus. Mas, apesar dessa ruptura provocada pelo homem, Deus, por amor, enviou Jesus para oferecer a esses inimigos um tratado de paz. Foi isso que Jesus veio fazer. Oferecer aos homens um tratado de paz que foi selado com o seu próprio sangue. O texto de Colossenses continua e diz assim: apesar dos homens serem inimigos, versículo 22, agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa, livres de qualquer acusação. Então, aquele homem que era inimigo numa condição desfavorável, agora por causa de Jesus, tem a sua condição mudada. E de inimigo, agora ele pode ser reconciliado com Deus. Foi exatamente isso que nós celebramos alguns instantes na ceia. Nós estávamos lembrando o tratado de paz que Cristo ofereceu aos homens. Agora, todo aquele que crer em Jesus e que olhar para Jesus e crer que o sacrifício de Jesus é único e suficiente para perdoar os pecados, vai ter a sua condição mudada. Então agora, por causa disso, é possível ter paz com Deus. Não é mais inimigo, agora está reconciliado. Só através de Jesus, o homem pode experimentar a dimensão verdadeira da paz com Deus. Essa é a primeira dimensão da paz e a mais importante. Porque enquanto a relação com Deus não for resolvida, a paz será impossível. Sem resolver o seu problema com Deus, o homem não encontrará a paz. É isso que a Bíblia diz em Isaías 48, Isaías 57, quando ela diz o seguinte: para os perversos não há paz. Para quem ainda não teve a sua condição mudada de inimigo para reconciliado, não existe paz. Mas para quem crê em Jesus, a paz é uma garantia. Romanos 5:1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus. Essa é a primeira dimensão da paz com Deus. A paz com Deus. A segunda dimensão que eu quero apresentar é a dimensão da paz com o próximo. E especialmente essa semana, nos últimos 10 dias talvez, as notícias que têm surgido e as imagens que o mundo inteiro tem visto,
revelam a total incapacidade do homem de viver em paz com seu semelhante. Mas isso não é só de agora, sempre foi assim. O homem, por sua própria capacidade, pela sua própria força, não consegue promover a paz entre as pessoas. Não consegue. Porque o pecado, ele corrompe não só a relação vertical, mas ele também corrompe a relação horizontal. Eu vou dar um exemplo. Adão e Eva, primeiro casal, foram criados no mundo perfeito. A Bíblia diz que ambos estavam nus e não se envergonhavam, representando a harmonia. E diz que Deus todos os dias, no fim do dia, vinha caminhar com eles e conversar com eles no jardim. Perfeita paz entre Deus e entre eles. Até que entrou o pecado na história. Assim que o homem e a mulher desobedeceram, se rebelaram contra a palavra de Deus, o que aconteceu? Se esconderam de Deus. Ruptura na relação vertical. E na primeira chance, um colocou a culpa no outro, daquilo que tinha acontecido. Ruptura na comunhão horizontal. Então o pecado, ele estraga a comunhão com Deus, mas ele estraga também a comunhão com o próximo. Por isso que ao longo de toda a história, a gente percebe isso, que desde o início os homens prejudicam, ferem e matam seus semelhantes. Os homens não conseguem promover a paz por conta própria. Ao contrário, o que o homem faz muito bem é construir muros de inimizade e de separação. Constroem muros entre as raças. A história está cheia de relatos de povos explorando e dominando outros povos. Brancos contra brancos, negros contra negros, brancos contra negros, contra índios, contra outras raças. Não é um caso só, é generalizado, o pecado é de toda a raça. Muros erguidos entre os povos. O homem é bom em erguer muros entre as classes, entre aqueles que têm poder e aqueles que não têm, entre os que são privilegiados e os que são desfavorecidos, entre os que são ricos e os que são pobres, os que têm conhecimento e os ignorantes. Sempre foi assim a história humana. O homem constrói muros de inimizade e de separação. Inclusive nos círculos mais próximos. Inclusive na família. Quantas histórias você já ouviu e que você conhece de pessoas que por alguma razão, algum desentendimento, pararam de se falar. E às vezes há anos não se falam. Às vezes estão na mesma cidade, às vezes até se encontram e não se falam. O que é isso? Isso se chama muro de inimizade que o homem constrói. O homem só consegue construir muros. Ele não consegue promover a paz por conta própria. E quando a gente olha, parece que não tem muita solução. Porque sempre foi assim e ainda continua sendo assim. Mas tem solução. E a solução também se encontra em Jesus. A solução para a paz entre os homens também se encontra em Jesus. Eu quero ler um texto muito, muito bonito de Efésios, no capítulo 2. Diz assim: porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava.
O versículo 16. Assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Aquilo que os homens constroem, Jesus pode destruir. Muros de inimizade. E Jesus pode trazer reconciliação. Não só com Deus, mas entre os homens. Só Jesus derruba os muros que os homens ergueram. E a razão disso é muito simples. Quando nós nos voltamos para Jesus, a paz com o próximo se torna possível, porque em Jesus nós somos ensinados a perdoar. Em Jesus nós somos ensinados a amar os nossos inimigos. E em Jesus nós somos ensinados a orar por aqueles que nos perseguem. Essa é a fórmula da paz. A fórmula de Jesus, o ensino de Jesus, e não a solução humana. As pessoas podem ter dinheiro, elas podem ter trabalho, elas podem ter saúde, elas podem ter ótimas condições, e tudo que o homem vai produzir sozinho é conflito e muros de inimizade. O único caminho para a paz entre as pessoas é Jesus, porque é Ele que reconcilia o homem com Deus e o homem com o homem. A segunda dimensão da paz é a dimensão horizontal da paz entre os homens. E a solução para essa paz e o caminho é Jesus. A terceira dimensão da paz que eu quero compartilhar com vocês é a paz interior. Às vezes a gente não gosta muito de usar esse termo, né? Mas é isso mesmo. Porque a Bíblia fala que é possível viver em paz, mesmo diante das situações mais difíceis e das lutas mais terríveis. Mas a ênfase que eu quero dar agora, nesse ponto, é que essa paz no coração, ela não é natural, ela precisa ser cultivada. Guarde bem essa palavra. A paz interior, a paz no coração precisa ser desenvolvida, precisa ser cultivada. Eu quero sugerir alguns caminhos aqui para que a gente alcance a paz que a Bíblia garante que nós podemos ter. Adivinha qual é a solução para a paz interior? Tem a ver com a primeira dimensão e tem a ver com a segunda. Mas a solução para a paz interior, para a paz do coração, começa com um relacionamento pessoal com Cristo. Eu não estou falando da salvação. A salvação, de fato, ela muda a nossa posição e a nossa condição diante de Deus. O que eu estou propondo aqui é o desenvolvimento disso, é a continuidade, é algo diário, cotidiano. A salvação é um ponto que marca a nossa vida. Agora eu estou falando de um relacionamento constante, de caminhada com Jesus. João 14, 27, Jesus diz assim: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. É um presente que o mundo não pode dar. Jesus também disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então a solução para a paz interior não está nos métodos do mundo, não está nas soluções humanas, está no relacionamento com Jesus. Gente, é mais claro impossível do que esses versículos. Jesus diz: eu dou plena paz, mas para isso você precisa caminhar com Jesus. Ele diz: vinde a mim. É Ele que dá a paz, mas você precisa ir até Jesus. É uma paz sobrenatural, porque vem de Deus, através de Jesus. Em João 16, 33, Jesus disse assim: eu lhes falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. A paz está ligada com Jesus. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Então, por isso que eu disse, a paz com Deus tem a ver com a condição eterna de salvação ou de condenação.
Mas agora Jesus está falando da paz que deve ser real no dia a dia, diante das aflições, diante das lutas. E Jesus está dizendo, eu estou falando para vocês, para que vocês andarem comigo, vocês vão ter plena paz. Vocês vão ter aflições, e a gente não tem nenhuma dúvida disso, mas animem-se, eu venci o mundo. É uma paz que não depende das circunstâncias, depende do relacionamento com Jesus. Lembra daquela música? Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo o meu Senhor. Relacionamento com Jesus. Esse é o caminho para a paz no coração. Desse relacionamento tem algo muito importante, oração. Porque a paz também é resultado de uma vida de oração. Filipenses 4:6, um texto que todos nós temos ouvido bastante nesses dias, e muito oportuno também. Diz assim, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam, agradecendo por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o coração e a sua mente em Cristo Jesus. Oração traz a paz, e a paz é resultado de intimidade e convivência com Jesus. Oração é isso. Oração é intimidade e convivência. A oração, ela nos torna mais conscientes da realidade espiritual, mais sensíveis. Ela nos torna mais conscientes da presença de Deus e da companhia de Deus. A oração que nos mantém sintonizados com o Senhor. E aí, quando a gente tem certeza que Deus está conosco, isso com certeza produz paz. E uma paz que vai além do entendimento. De novo, é sobrenatural. Vem de um Deus poderoso. E essa paz pode guardar o nosso coração, pode guardar a nossa mente. Então a Bíblia fala assim de paz interior. Mas ela atrela tudo isso a um relacionamento com Jesus, que envolve caminhar com Ele e que envolve oração. Mas a paz interior também, dentro desse contexto aqui de relacionamento com Jesus, nós aprendemos na palavra que a paz é produzida pelo Espírito Santo. Gálatas 5 fala aquele famoso texto que fala do fruto do Espírito. E a Bíblia é muito clara, o texto é muito claro quando diz assim, mas o Espírito produz este fruto, amor, alegria, paz. E aí tem uma outra série de coisas boas que o Espírito Santo produz. Mas já de início, o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Então, para alcançar paz verdadeira na nossa alma, no nosso coração, é necessário se encher do Espírito, porque é Ele que produz a paz. Significa buscar a presença de Deus em oração, como nós já falamos. Mas quando a gente pensa no fruto do Espírito, nós também precisamos lembrar que isso significa deixar as obras da carne, porque logo antes o texto diz que a carne e o Espírito lutam. E meus queridos, nós só temos duas opções. Ou encher a nossa vida de coisas espirituais, ou encher a nossa vida de coisas carnais. Não existe campo neutro. Ou nós estamos enchendo a nossa vida da presença de Deus, ou nós estamos enchendo a nossa vida daquilo que não tem nada a ver com a presença de Deus. Pegando a ideia e a figura de um fruto, aproveitando essa figura bem interessante que a Bíblia traz, a gente pode pensar o seguinte, nenhuma árvore frutífera vai nascer e vai produzir um bom fruto num terreno cheio de entulho e de lixo, onde o solo é fraco e sem nutrientes, não é? Nenhuma árvore vai produzir nada num lugar assim. Então, se nós queremos encher a nossa vida da paz e queremos dar espaço para o Espírito Santo produzir o que Ele pode e precisa produzir, nós vamos precisar muitas vezes limpar o terreno do nosso coração. Nós vamos precisar nutrir
colocar aquelas substâncias boas que vão possibilitar o fruto do Espírito nascer. E esse é o problema de muitos crentes. Eles já resolveram a condição com Deus, mas o coração está tão cheio daquilo que sufoca a ação do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, não existe paz. Não existe paz, porque a paz é um fruto do Espírito. Mas à medida que a gente limpar o terreno do nosso coração, buscar a presença de Deus, encher a nossa vida de coisas boas, o Espírito Santo vai produzir uma paz, como nós lemos no outro texto, além do entendimento, que vai guardar o nosso coração. Essa é a terceira dimensão, paz interior. Eu quero finalizar relembrando que a paz é possível, mesmo num mundo caótico e complicado como o nosso, cheio de conflitos. A paz é possível, mas existe um caminho para ela. Existe um caminho que precisa ser seguido. E esse caminho é definido pela palavra. Paz com Deus através de Jesus. Paz com o próximo através de Jesus. Paz interior no coração através do relacionamento com Jesus. Esse é o caminho. Enquanto esse caminho não for trilhado, não vai existir paz. 3 dimensões: paz com Deus, com o próximo, paz no coração. O ponto central de tudo isso é Jesus. Jesus. Ele é o príncipe da paz. E eu preciso te perguntar, hoje, você pode dizer com tranquilidade que você está em paz com Deus? Eu estou perguntando isso com relação à eternidade. Você está em paz e pronto para se encontrar com Ele? Você já confessou os seus pecados e já reconheceu que Jesus é o único Salvador e você entregou sua vida para que Ele dirija? Se você ainda não fez isso, você está rejeitando o tratado de paz que Cristo te oferece em amor. Enquanto você não aceitar o que Cristo fez, a paz será impossível para você. E eu preciso te dizer isso. Mas você pode crer em Jesus. E então ser reconciliado com Deus. E viver em paz com Deus, pronto e preparado para uma eternidade de vida eterna. Uma outra pergunta importante. Existem muros de inimizade na sua vida, no seu coração, com relação a alguém? Ou com relação a algum tipo de gente? Nós não temos o direito de construir na nossa vida aquilo que Jesus veio destruir. Pelo contrário, nós temos que entregar tudo isso para que Ele remova quaisquer barreiras entre nós e o nosso próximo. Existe mágoa no seu coração? Existe falta de perdão? Enquanto você não entregar esse muro e falar, Jesus, tira esse muro do meu coração, você não vai experimentar a paz na dimensão correta. A tranquilidade de viver em paz com todas as pessoas. Você pode até tentar sufocar esses muros e escondê-los no seu coração. Mas enquanto a gente fizer isso, a paz não vai nascer no nosso coração. Mas você pode pedir perdão ao Senhor. E você pode pedir para que Ele destrua os muros no seu coração. E você talvez precise dar os passos necessários para acertar a sua relação com as pessoas. Enquanto isso não for feito, não vai ter paz. E a última pergunta. Existe paz no seu coração diante das lutas? Ou você é um crente que vive desanimado e assustado e inquieto? Se não existe paz no seu coração, diante das lutas, é porque está faltando o Espírito Santo. Está faltando espaço para o Espírito produzir aquilo que Ele pode. E talvez esteja faltando andar com Jesus. Então, que tal amanhã cedo você começar a sua semana orando um bom tempo de qualidade?
para orar, para conversar, para ler a palavra e ter comunhão com Jesus. Esse é o caminho da paz. E quem faz isso experimenta algo sobrenatural. E eu queria ler um texto tão bonito de Isaías, que nos dá uma promessa sobre isso. Isaías 26, 3, diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz todos os que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Você quer uma perfeita paz? Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. Quer coisa melhor do que isso? Mas para isso é preciso ter os seus propósitos alinhados com o Senhor. Então talvez você precise alinhar mais a sua vida aos propósitos de Deus. Aí você tem a garantia e a promessa que Deus vai te dar uma paz incomparável. Paz com Deus, paz com o próximo, paz no coração. Meus queridos, nós não temos vivido dias fáceis nem tranquilos. Certamente são mais perguntas do que respostas com relação ao trabalho, com relação aos relacionamentos, com relação ao país, com relação ao mundo, com relação à igreja. Nós não sabemos. Por isso que refletir e seguir os caminhos que a Bíblia aponta para a paz é tão importante nesse momento. Eu queria encerrar lendo um texto de Romanos no capítulo 15, que é o desejo sincero do meu coração para cada um de nós que está participando desse culto. E com isso eu encerro. Diz assim o texto: que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que essa palavra seja verdadeira na nossa vida e que nesses dias possamos experimentar a paz de Deus de uma forma muito, muito especial, mas que a nossa fé e os nossos olhos estejam depositados neles, no Senhor. Vamos orar. Obrigado por essas promessas, Senhor, da Tua palavra, que trazem um consolo tão especial para nós, mesmo num mundo tão conflituoso e problemático, mesmo com os nossos próprios tropeços e pecados. Nós queremos experimentar a paz que o Senhor nos dá. Por isso, ó Deus, move o nosso coração na direção da fé e do relacionamento com o Senhor. Nos dá essa força, nos dá a direção e nos dá ânimo, para que possamos caminhar contigo a cada dia e que cada pessoa seja fortalecida pelo Senhor nesse momento. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vamos clamar, Maranata. Vem Jesus,
vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. só em ti, Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Tenham todos uma ótima semana. Deus te abençoe.